E no dia 3 de fevereiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Brás, invocado como protetor contra os males da garganta. Na Arquidiocese de São Paulo, a paróquia Bom Jesus do Brás, em um dos bairros mais tradicionais da capital paulista, celebra o padroeiro nesta semana com um tríduo preparatório e uma grande festa. Vamos saber mais sobre essa festividade e da história também dessa comunidade paroquial com o pároco, Monsenhor Sérgio Tani. Bem-vindo à Rádio 9 de Julho, Monsenhor. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Um bom dia a todos, aos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também através da transmissão de vídeo. Monsenhor, conta um pouquinho para a gente a respeito dessa devoção e desse santo, não é, que no Brasil é invocado para curar aí os males da garganta. Pois é, a história de São Brás é uma história muito bonita e infelizmente muito pouco conhecida. Vale a pena conhecê-lo sempre mais. São Brás, ou como nós tradicionalmente chamamos aqui no Brás, de San Biagio, né? San Biagio é o nome de São Brás em italiano, porque justamente a nossa paróquia aqui do Bom Jesus do Brás foi a primeira capelania dos italianos e o Brás tradicionalmente acolheu os imigrantes italianos, portugueses, enfim. Então, São Brás, ele tem uma história muito bonita. Ele nasceu lá pelos anos 300, antes dos anos 300, evidentemente depois de Cristo. São Brás nasceu. Ele era médico por profissão. Poucos sabem que São Brás era médico. Ele curava os males do corpo também, os males do corpo, os males físicos. E desde o tempo em que ele era médico, sempre foi um homem de muita fé e com um coração cheio de caridade, com um coração que transbordava a caridade, o amor de Cristo. Tratava, inclusive, as pessoas mais carentes, os pobrezinhos, que não podiam, muitas vezes, recorrer a um médico, e São Brás os tratava sem nenhum custo. Num dado momento, São Brás sente um chamado muito forte de Deus, um chamado para que a sua vida mudasse completamente, e a vida de São Brás de verdade muda, escutando um chamado de Deus para entregar completamente a sua vida a Deus, através da oração. São Brás abandona tudo aquilo que ele tinha, a sua profissão, os seus bens, e se retira numa caverna, se retira numa região desértica, num lugar muito afastado da cidade, para se dedicar unicamente à oração, ao contato com Deus. Bem, isto de fato aconteceu. São Brás continua sendo um homem de Deus, mas as pessoas continuam procurando São Brás, porque o homem de Deus é sempre procurado pelas pessoas. Nós sabemos muito bem disto. Isto aconteceu com São Brás também. E ali, então, São Brás continua na sua vida escondida, mas ao mesmo tempo sendo muito procurado pelas pessoas que ainda necessitavam da sua ajuda, da sua oração, necessitavam também da sua ajuda material e profissional, como médico, não é? E assim São Brás continua a sua vida na caverna. Num dado momento, ali na cidade de Sebaste, que era na Armênia, não é? Na Armênia, morre o bispo de Sebaste e o povo, então, vai em busca de São Brás para que ele pudesse, então, tentaram convencê-lo e conseguiram convencê-lo de se tornar sacerdote. Até então ele não era sacerdote, e eventualmente se tornar o bispo da diocese de Sebaste. São Brás aceita, é ordenado sacerdote, depois é escolhido como bispo de Sebaste, não é? E curioso que ele continua morando ainda afastado da cidade, não é? Continua governando a diocese de Sebaste, ali do ladinho da caverna onde ele morava, sempre numa vida pobre, humilde, simples e dedicada sempre a Deus e ao próximo. Ali, então, São Brás leva a sua vida. Interessante também lembrar, sabe, Cleide, que muitas vezes nós não sabemos, mas São Brás também tinha muito amor pelos animais, não somente pelas pessoas. O fato dele viver afastado, numa região desértica, ali no meio das cavernas, etc., fez com que a sua companhia fosse os próprios animais selvagens, que o procuravam também e se sentiam muito bem acolhidos por São Brás. Não eram selvagens, mas não o atacavam de forma alguma. São Brás desenvolve, assim, também um carisma especial
para com os animais. Por isso que hoje ele é invocado, não só para curar os males da garganta, mas também para proteger os animais. Num dado momento, na vida de São Brás, começa uma grande perseguição, como nós sabemos. O cristianismo era muito perseguido, e ali São Brás também passa a ser perseguido pelo prefeito de Sebaste, que exigia que ele, então, abandonasse a fé católica e adorasse aos deuses pagãos. São Brás não aceita isso de forma alguma, e ali começa a grande perseguição contra este homem de Deus. São Brás é perseguido duramente, é preso, é torturado, e ainda quando está preso, o povo continua a visitá-lo na prisão, no cárcere, continuam a buscá-lo, e interessante que continuam a receber muitas graças dele, ali implorando que ele rezasse pelas pessoas, né? E São Brás continua rezando e curando, intercedendo pelas pessoas, mesmo da prisão, mesmo em meio às torturas que ele sofria pela perseguição do pagão, do prefeito de Sebaste. Num dado momento, São Brás já estava, evidentemente, já numa situação bastante difícil, porque sempre fiel a Cristo, e estava muito próximo da morte. Um grupo de mulheres vai visitar São Brás na prisão. Este grupo de mulher que foi lá para rezar com ele também é interpelada pelas autoridades para que abandonassem a fé católica, não fazem. Todas as mulheres que foram visitar São Brás são brutalmente assassinadas, martirizadas. Também pegam São Brás naquele momento e jogam São Brás num rio para que ele se afogasse. E, milagrosamente, São Brás emerge, sai do rio e começa a caminhar sobre as águas, e assim o levam novamente para a prisão. Depois, quando já estava muito próximo da sua morte, do seu martírio, se aproxima dele uma mãe com uma criança com um espinho de peixe engasgado, um espinho de peixe na garganta. E São Brás, mesmo a caminho do martírio, já quando já estava sendo levado para ser morto pelos cupinchas, lá, pelos capatazes do prefeito pagão, para e imediatamente ora por aquela criança, aquela mãe pobrezinha implorando pela sua criança engasgada, que estava prestes a morrer, e imediatamente a criança põe para fora o espinho, somente com o gesto de bênção, com o sinal da cruz de São Brás, a criança se desengasga e assim volta praticamente à vida. Foi a partir daquele momento que São Brás se tornou o grande protetor contra os males da garganta, contra os males das pessoas que ficam engasgadas e que precisam da cura e da libertação desta doença. É muito interessante a gente conhecer essa história, não é? Porque muitas pessoas procuram realmente a igreja no Brás e as imagens, né? A intercessão de São Brás, justamente por essa questão dos males da garganta, mas esse histórico todo que o senhor trouxe mostra que é um santo grandioso, né? Que viveu de maneira extremada as virtudes da fé, a esperança, a caridade, o martírio, e não renunciou à fé diante da perseguição ao cristianismo. Agora, Monsenhor, conta pra gente como é que essa devoção chega aqui à capital paulista, chega ao Brás, cuja paróquia o senhor é padroeiro, tem os dois padroeiros, o senhor contava pra gente, não é, que é Bom Jesus e também São Brás, não é? Como é que teve início essa devoção e a história da paróquia? Pois é, Cleide, queridos ouvintes, aqueles que nos assistem também pelo vídeo, a história é muito bonita, né? A própria história da fé que chega a São Paulo, que chega ao Brasil, é sempre comovedora, como nós sabemos muito bem, sempre nos comove. Eu sempre fico muito emocionado quando medito, quando falo sobre esta história. A história da igreja aqui no Brás, da nossa paróquia, começa lá pelos anos 1769. 1769. O Brás era uma grande fazenda, era só terra, era uma grande fazenda o Brás. Uma fazenda que pertencia a um português que se chamava José Brás. E este português, um homem muito devoto, já no seu nome, evidentemente, uma homenagem a São Brás, é claro que é assim, porque normalmente os católicos, os cristãos, adotam nomes
dos santos ou nomes bíblicos. E José Braz também tinha o seu nome. José, em homenagem a São José, e Brás, em homenagem a São Brás. Como vocês estão vendo aí na foto, esta que foi a segunda igreja, que foi a igreja barroca, construída ali já no início de 1800. Mas antes desta igreja, a primeira igreja foi construída na fazenda do então José Brás, onde atualmente está aqui em frente à nossa paróquia, o Colégio Romão Puigari, um colégio estadual, onde ali, naquele local, foi construída a primeiríssima capela dedicada ao então São Bom Jesus de Matosinhos, pelo então fazendeiro José Brás. Logo em seguida, como vimos na foto seguinte, barroca, foi demolida aquela capelinha e construída uma igreja maior, a igreja barroca, ali já pelos inícios de 1800. E em 1818 nasce o Brás como freguesia, ou o bairro do Brás, que nasce junto com a paróquia Bom Jesus do Brás. Não é? A freguesia do Brás, ela foi criada pelo imperador Dom João VI, junto com a paróquia. Ele cria a paróquia Senhor Bom Jesus do Brás e a freguesia do Brás. Então, nós podemos dizer que o bairro do Brás, a história do bairro do Brás, está intimamente ligada com a história da nossa igreja Bom Jesus do Brás. E ali, então, crescem as duas devoções juntas. Evidentemente, a devoção ao Senhor Bom Jesus e a devoção a São Brás, em homenagem ao então José Brás, que construiu a primeiríssima capelinha dedicada a Bom Jesus e a São Brás. Ali nasce essa devoção, que perdura, evidentemente, até hoje. Imaginemos, nossa igreja, de 1769 até hoje, o ano 2023, ainda está viva e presente no coração de todo o povo de Deus a fé e a devoção ao Bom Jesus e a São Brás. Todos os anos, muitas pessoas vêm em busca da intercessão do glorioso São Brás contra as doenças da garganta, contra todas as doenças, e também pedindo a proteção aos animaizinhos. Interessante saber que São Brás é um santo, um dos 14 santos auxiliares, ou auxiliadores, como nós chamamos, que são os 14 santos especialíssimos, que têm uma especial e uma potentíssima amizade com Jesus. E São Brás é um deles, tem uma amizade muito forte com Jesus, está entre os 14 santos auxiliares, ou os 14 santos auxiliadores que estão muito próximos e intercedem com grande força e com grande fé junto a Deus nosso Pai. Esta é a história de São Brás, né? E a nossa paróquia está aqui viva. Acabamos de receber a imagem bicentenária de São Brás, toda esculpida em madeira, que foi agora restaurada, que fizemos voltar à sua cor original, como estamos vendo aí nas fotos. Ontem chegou a imagem restaurada, finalmente fizemos voltar às suas cores, à sua pintura original. Uma imagem, nós rezamos diante dela, pedindo a intercessão de São Brás, de São Biagio, como dizemos, não é? E o povo da paróquia em São Paulo está muito feliz de ter recebido a imagem restaurada, para que nós possamos rezar diante dela, e a imagem assim nos ajudar a rezar e a interceder, a chegar à intercessão junto a Deus nosso Pai, com a amizade deste grande santo. São Brás, queridos irmãos e irmãs, é um amigo de Deus, é um grande amigo de Jesus. E o seu exemplo de vida, a sua vida, nos ensina também a buscarmos a amizade com Deus, a sermos também amigos de Deus. Buscamos, sim, a cura e a proteção dos males da garganta. Buscamos, sim, a cura e a proteção contra todas as doenças. Mas também buscamos seguir o exemplo deste grande homem de Deus, que não hesitou em nenhum momento em entregar a sua própria vida por Cristo. Isso que ele nos ensina também a fazer. Nós tenhamos a coragem de dar toda a nossa vida a Cristo e jamais renegar a Cristo e a Santa Fé Católica.
Amém, que assim seja, bom Senhor. E essas verdades de fé que o Senhor está trazendo aí, com certeza estão marcadas no coração do paulistano, dos católicos, das pessoas que têm essa devoção e pedem constantemente a intercessão de São Brás, né, para ter essa intimidade com Cristo mais do que tudo, como o Senhor está dizendo. Antes da gente falar da festa, e que o nosso ouvinte, você que nos acompanha, internauta, também poderá ir à Igreja de São Brás, se não conhece, e também, né, contemplar essa imagem belíssima e restaurada. Antes da gente falar da festa, eu gostaria que o senhor falasse de um desafio propriamente dessa região do Brás, onde está a paróquia, né? A gente conhece por ser uma região de comércio, está ali essa igreja, né, tombada pelo patrimônio cultural de São Paulo, próxima ao Largo da Concórdia, né? A igreja acompanhou também, claro, as transformações culturais e sociais por que passa a sociedade, né? E os fluxos migratórios estão nesse contexto. Então, a gente teve, há 2, 3 séculos atrás, um fluxo maior de migração europeia, os italianos, os portugueses. Agora, mais recentemente, né, nas últimas décadas, os bolivianos, haitianos, outras nacionalidades que também estão nessa região. Isso é um desafio pastoral, né? O senhor está nessa paróquia, né, assumiu essa matriz assim, desde 2015, o senhor me corrige se estiver errado. Como é que tem sido para a comunidade, para o senhor, lidar com esse desafio, não é, que é próprio da região central também? Pois é, Cleide, queridos ouvintes, não é fácil, não é fácil. É uma região que está em constante mutação, né? Como você mesmo disse, né? O Brás, uma região que inicialmente acolhia e recebeu os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, não é? Vários. Esta nossa igreja, ela foi, para termos ideia, foi a primeira capelania dos italianos em São Paulo, né? Então, é uma igreja que de fato tem muita história aí, a sua história está muito ligada às pessoas que vêm de fora, que foram acolhidas, que foram abraçadas pela cidade, pela nossa cidade querida. E atualmente o nosso Brás, é claro, ele passou por muitas transformações. Em primeiro lugar, a grande transformação populacional, como você disse, não é? Hoje temos também aí uma grande quantidade de bolivianos, peruanos, a comunidade peruana também é muito grande, bolivianos, peruanos, colombianos, os nossos irmãos aí que são de outros países da América Latina, e que, claro, também foram muito bem acolhidos, nós procuramos acolhê-los com muito carinho. Na nossa igreja nós temos todos os meses uma missa em castelhano, algumas partes também são em quechua, que é a língua própria do Peru, né, dos nativos do Peru, que ainda é ensinada pelos povos peruanos. Enfim, a gente procura acolher com muita alegria, com muito carinho, os povos dessas nacionais de outros países latino-americanos. Sabemos que em São Paulo temos outras igrejas, como a própria Igreja do Glicério, que já faz esse trabalho, mas a nossa igreja, naturalmente, acabou se tornando também uma igreja de acolhida desses nossos irmãos latino-americanos, que procuram aqui também para o batismo, para casamento, para catequese, e para a missa mensal, todo terceiro sábado do mês, que é a missa em castelhano, não é? Com a comunidade, sobretudo com as comunidades latino-americanas, com as comunidades de língua castelhana. E, além disso, é claro, então, o primeiro grande desafio é você ser capaz de acolher também estes nossos irmãos que vieram e que continuam a chegar de outros países latino-americanos, Haiti, como lá do outro lado da Concórdia, que também os tratamos com muito carinho. Então, o grande desafio primeiro é esse. Depois, é claro, o segundo desafio, que também é um desafio, que é reconhecer que o Brás voltou a se tornar um bairro residencial. Nos últimos 7 anos, foram construídos mais de 15 novas torres, condomínios, só que ao redor da Igreja Bom Jesus do Brás. Evidentemente, falando ao redor da igreja, eu quero dizer mais próximos da estação CPTM do trem e da estação do metrô Brás, não é? Que a nossa igreja está a poucos metros do trem, por isso que digo, né? Então, aqui ao redor, então, o Brás se tornou novamente um bairro residencial, aquilo que, desde a década de 70, havia feito o Brás se tornar um Brás predominantemente comercial. Então, hoje, um dos grandes desafios nossos é acolher e tomar a consciência de que o Brás é novamente um bairro residencial. Em terceiro lugar, se me permite recordar, também é muito importante recordar que nós estamos na região central, a região do centro de São Paulo.
E um dos grandes desafios do centro de São Paulo, nós já sabemos muito bem, não é? Basta andar um pouco pelo centro que nós já vamos entender isso, e que é um dos desafios que nós estamos enfrentando agora, o desafio todo da grande quantidade de população de rua, de moradores, de pessoas sem casa, de pessoas que, enfim, que dormem nas ruas, que não têm casa, a grande quantidade de pessoas com a dispersão da Cracolândia, não é? Como nós sabemos, ali, daquela região da Duque de Caxias, Praça Princesa Isabel, etc. Tal. Evidentemente, também o Brás acabou recebendo muitas pessoas, moradores de rua, muitos dependentes químicos, muitas pessoas em situação realmente muito triste. Então, o Brás, a nossa igreja também tem, não só a nossa igreja, mas aqui temos muito perto de nós também a paróquia Casalute, San Genaro, o trabalho do Arsenal da Esperança, junto às comunidades de rua. A nossa paróquia Bom Jesus prioriza um pouco mais as comunidades, as famílias dos cortiços, as famílias mais carentes, com atendimento de cestas básicas. No próximo mês vamos iniciar um trabalho também da Pastoral do Menor para atender bem as crianças dessas famílias. Enfim, é um trabalho muito desafiador, mas digo a você, Cleide, e aos caros ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, vale a pena, porque o povo do Brasil é um povo muito bom, um povo muito amável, muito fiel a Deus, procura ser fiel a Deus, se empolga, né, e quer também levar Cristo e ajudar também no trabalho da caridade junto a esta grande população que necessita. É isso que fazemos, né? Procuramos fazer o nosso pouco, mas o pouco com Deus é sempre muito, e sempre unindo com outras paróquias, com as paróquias vizinhas, com outros grupos e movimentos que também já têm um trabalho com a população de rua, com os dependentes químicos. Aqui ao lado da nossa paróquia temos uma Fundação Casa, na Rua Piratininga. Então, olha, Cleide, os desafios não faltam, e também o que não pode faltar é muita fé, para que a gente possa tratar tudo isso com muito amor e com a força do Espírito de Deus. É um testemunho muito bonito aí da comunidade, do senhor, de todas as pessoas que desde o início da fundação, desde as capelas até a ereção da igreja matriz e até os dias de hoje, com diferentes desafios, não é? Mas com não menos ardor missionário, e é isso que também propõe o sínodo da arquidiocese, né? Um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária, né? Quer dizer, as respostas que a gente dá a novos desafios. Importante que a comunidade está unida nesse sentido. Agora, Monsenhor, conta para a gente, para os nossos ouvintes, como é que foi pensada, né, a festa de São Baggio deste ano. Pois então, a nossa festa de San Biagio, né, como dizem os italianos, San Biagio ou São Brás, uma festa que está começando justamente hoje, no primeiro dia do Tríduo, terça, quarta e quinta. Vamos ser uns 3 dias do Tríduo de preparação da grande festa que vai ser na sexta-feira, dia 3. Então, todas nestes dias, hoje, quarta e quinta, às 12 horas, ao meio-dia, nós vamos celebrar a Santa Missa, invocando já a São Brás e preparando o nosso coração com a Eucaristia e com a oração a São Brás para o grande dia. Então, nós convidamos a todos que venham participar conosco do Tríduo. Vamos também transmitir o Tríduo, a Santa Missa e o Tríduo pelo Facebook da paróquia, Paróquia Bom Jesus do Brás, da Arquidiocese de São Paulo, é muito fácil encontrar, não é? E ali vamos transmitir o Tríduo. Quem não puder assistir ao meio-dia, vai poder depois entrar na página da paróquia do Facebook para assistir à noite, não é? E assim ir se preparando para a festa de São Brás. E dia 3, que é o grande dia de São Brás, sexta-feira, nós vamos ter missa o dia inteiro, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 17 horas e às 19h30. Virão nos ajudar os padres aqui do setor Brás, estaremos juntos. Ao final de cada missa, vamos dar a bênção de São Brás, a bênção da garganta, como nós conhecemos, não é? Que não é só a bênção da garganta, é a bênção da garganta, mas a bênção para os doentes, para que nós também tenhamos a proteção de São Brás contra todas as doenças. Então, Tríduo, terça, quarta e quinta. E dia 3, sexta-feira, grande festa de São Brás,
missa o dia inteiro e a bênção da garganta ao final de cada missa. Às 7h30 da noite, às 19h30, na sexta-feira, vamos ter, ao final da missa, a grande procissão luminosa de São Brás, de São Biagio, pelas ruas do Brás, todos com as suas velas acesas, pedindo a São Brás que nos proteja, que nos ilumine, que nos livre das pestes, das pragas, das pandemias, não é? Que ainda precisamos pedir. E olha, posso dizer com muita segurança, com muita fé, em todo este período da pandemia, a nossa paróquia, veja, nós também sofremos, como todos sofremos com a pandemia, mas aqui na nossa paróquia invocamos desde o primeiro dia a intercessão de São Brás. São Brás nos protegeu. E eu digo que aqui na nossa comunidade, evidentemente não estou falando do bairro todo, mas da comunidade que participa, que frequenta as mais de 5 missas no final de semana que temos aqui entre sábado, 6 missas entre sábado e domingo, nós tivemos apenas a morte de um paroquiano em todo o período da pandemia. Não deixamos de invocar de joelhos a intercessão de São Brás para que nos protegesse contra a pandemia, e nos protegeu. Muitos foram contaminados, mas muitos mais foram protegidos e livrados e receberam a libertação, o livramento da morte pela intercessão de São Brás. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso, não é? Porque, claro, nós conhecemos os nossos paroquianos, e daquelas informações que nos chegaram foi esta. Foi um senhor com mais de 85 anos que faleceu, que era nosso paroquiano, Deus o tenha, mas que também tinha muitas outras comorbidades, não é? Mas esta é a intercessão de São Brás. É a fé que devemos ter nesse grande amigo de Jesus, nesse grande amigo de Deus, para irmos adiante. Vamos ter também, nestes dias, no dia de São Brás, vamos ter as nossas barracas na praça, vamos ter o bolo de São Brás, que é tradicional, as pessoas vêm em busca do bolo de São Brás, e o pão bento de São Brás, que, segundo a tradição antiquíssima italiana, onde tem a Catedral de São Brás, na Itália, é a chamada Ciambella di San Biagio, não é? Que é um pão bento que nós fazemos aqui na paróquia, e as pessoas vêm também, deixam uma oferta e levam o pão bento para casa do glorioso São Brás. Um pão que alimenta o nosso corpo, mas que, sobretudo, nos recorda a necessidade de alimentar a nossa alma, ou nos recorda a necessidade e a fome de Eucaristia que todos nós temos que ter. Bom, senhor, para a gente finalizar, então, essa entrevista, depois de toda essa riqueza religiosa, cultural e histórica que o senhor trouxe para a gente, uma aula aqui para os nossos ouvintes da rádio também, gostaria que o senhor desse a bênção por intercessão de São Brás para os nossos ouvintes e internautas. Claro, claro. Vamos invocar nosso glorioso mártir, nosso glorioso protetor, San Biagio, São Brás. Me recordo que há alguns anos também recebemos tantas notícias de graças recebidas por ele, inclusive a mãe de um médico que nos fez questão de nos ligar, ela é do Nordeste da Bahia e nos ligou para dar o seu testemunho da cura que recebeu o seu filho médico de um mal que ele tinha na garganta. Ela rezou intensamente, pedindo a intercessão de São Brás, e alcançou essa graça. Foi muito comovente. A mãe de um médico, como Santa Mônica, que alcançou a graça para o seu filho da cura da alma, esta mãe alcançou a graça da cura do corpo para o seu filho médico. Então vamos invocar, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, vamos invocar a intercessão deste grande santo, rezando. Oremos. Glorioso mártir São Brás, esperança de quem vos invoca e fortaleza daqueles que vos procuram, ainda que indigno servo vosso, com toda a reverência invoco o vosso eficaz patrocínio, pedindo-vos que alcançais perfeita saúde para o meu corpo, para o corpo de todos os nossos ouvintes da Rádio 9 de Julho, segundo o beneplácito de Deus. Fazei que, robustecido na alma e no corpo, não pertença ao número daqueles que desalentam no caminho da perfeição cristã, que desanimam na vida, mas antes que prossiga nele com coragem, neste caminho com coragem e confiança, a fim de alcançar a graça divina que me conduza, depois da minha morte,
à glória eterna. Para convosco, ó mártir São Brás, louvar e agradecer a Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Glorioso São Brás, bispo e mártir, nós vos suplicamos, livrai-nos de todos os males da garganta e de todas as doenças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva São Brás! Viva São Brás! Viva São Brás! Muito obrigada, Monsenhor Sérgio Tani, pela participação aqui na Rádio 9 de Julho. Deus abençoe cada vez mais o ministério do senhor e de toda a comunidade aí na região do Brás, na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus do Brás. Avenida Rangel Pestana, 1421. Esta é a Igreja Católica. E tem uma outra igreja aqui perto que se diz do Santuário do Bom Jesus, que não é católica, não é nada aquilo ali, sabe Deus o que é. Em todo caso, confunde muito a cabeça das pessoas. A nossa é Rangel Pestana, 1421. Deus abençoe a todos. Amém.